Om Arunachala Ramana. Os 40 versos sobre a realidade, por Ramana Maharishi. A obra originalmente escrita em idioma tâmil, o Ladu Narpadu, foi traduzida para o sânscrito na década de 1930, sob o título Satdarshanam. Posteriormente, traduções para diversos idiomas apareceram e, como os tradutores provavelmente não eram poetas, a poesia acabou sendo sacrificada, em detrimento da fidelidade à transmissão dos ensinamentos do sábio de Arunachala. Ó Ramana, guia esta mente para que ela consiga expressar, o mais corretamente possível, a verdade das tuas palavras. Invocação. Se a realidade não existisse, poderia haver algum conhecimento da existência? Livre de todos os pensamentos, a realidade habita o coração, a fonte de todos os pensamentos. A realidade é, por conseguinte, denominada coração. Como cada um deve contemplá-la? Ser como a realidade é no coração é a sua contemplação. Aqueles que têm intenso medo da morte procuram refúgio somente aos pés do Senhor, que não tem nascimento nem morte. Mortos para si próprios e seus bens, pode o pensamento da morte lhes ocorrer novamente? Tornam-se imortais. De nossa percepção do mundo, resulta a aceitação de um único princípio, possuindo várias formas. As aparições que surgem são aceitas com formas e nomes pela pessoa que as vê, como o filme na tela na qual ela vê. O que é visto no filme é a luz através da qual vê. Mas aquele que vê é tudo isto: a tela, o filme e a luz que faz aparecer as figuras na tela. Todas as religiões postulam os 3 fundamentos: o mundo, a alma e Deus. Mas é somente a realidade única que se manifesta como estes 3. Na verdade, pode-se dizer que os 3 são 3 somente enquanto prevalece o ego. Assim, mergulhar no próprio ser, onde o eu ou ego está ausente, é o estado real. O mundo é real, não é apenas uma aparência ilusória. O mundo é consciente, não. O mundo é felicidade, não. Qual a utilidade de tais indagações? O estado que é agradável a todos é aquele em que, tendo-se abandonado o mundo objetivo, tem-se conhecimento do seu próprio ser interior, perdendo assim as noções tanto de unidade como de dualidade, do corpo e do ego. Se você acha que tem forma, o mundo e Deus também parecerão ter forma. Se não existe forma, quem é aquele que vê formas e como? Sem o olho, pode-se ver qualquer objeto? O ser que tudo vê é o olho, e este olho é o olho da eternidade. O corpo é uma forma composta de 5 envoltórios.
Por conseguinte, o termo corpo engloba todos esses 5 envoltórios. O mundo existe separado do corpo? Alguém já viu o mundo sem o corpo? O mundo nada mais é que objetos vistos através dos 5 órgãos dos sentidos. Se através desses órgãos dos 5 sentidos a mente toma conhecimento do mundo, o mundo não é outra coisa senão a mente. Pode existir o mundo separado da mente? Embora o mundo e o conhecimento que dele provém surjam e desapareçam juntos, concomitantemente, é somente através do conhecimento que o mundo toma forma. Aquela perfeição da qual o mundo e o conhecimento surgem e desaparecem, que brilha sem ter surgido e sem desaparecer, é a única realidade. Qualquer que seja o nome ou forma através do qual se contemple a realidade absoluta, é apenas um meio de se chegar à realidade sem nome ou forma. Somente isto é a verdadeira realização, na qual cada um se conhece em relação a esta realidade, alcança a paz e se identifica com ela. A dualidade do sujeito e objeto e a trindade composta daquele que vê, a visão e o objeto que é visto só podem existir se iluminados pelo ser. Se alguém se interioriza na busca desta realidade única, esses conceitos desaparecem. Os que veem esta realidade são aqueles que possuem sabedoria. Eles nunca têm dúvidas. O conhecimento comum é sempre acompanhado da ignorância, e a ignorância pelo conhecimento. O único conhecimento verdadeiro é aquele pelo qual se conhece o ser através da investigação. Para quem é o conhecimento e a ignorância? Não seria verdadeiramente ignorância conhecer tudo mais sem se conhecer a si mesmo, o conhecedor? Quando alguém está consciente do ser, que é o substrato do conhecimento e da ignorância, tanto o conhecimento quanto a ignorância desaparecem. Isto somente é conhecimento verdadeiro, que está além do conhecimento e da ignorância. O que é conhecido não é o verdadeiro conhecimento. Desde que o ser brilhe sem mais nada para conhecer ou tornar conhecido, somente isto é o conhecimento. Não é um vácuo. O ser, que é o conhecimento, é a única realidade. O conhecimento de uma realidade múltipla é falso conhecimento. Este falso conhecimento, que não é outra coisa senão ignorância, não pode existir separado do ser, que é conhecimento, realidade. A variedade de ornamentos de ouro é irreal, uma vez que nenhum deles pode existir sem o ouro com o qual são elaborados. Se a primeira pessoa, eu, existe, então a segunda e a terceira pessoas, tu e ele, também existirão.
Pesquisando a natureza do eu, o eu desaparece. Com ele, os conceitos tu e ele também desaparecem. O estado que resulta e que brilha como o ser absoluto é o estado natural, o ser. Somente em relação ao presente podem o passado e o futuro existir. Eles também, passado e futuro, em seu transcurso, são o presente. Tentar determinar a natureza do passado e do futuro, ignorando o presente, é ignorar a unidade. Separados de nós mesmos, onde estão o tempo e o espaço? Se somos corpo, estamos envolvidos sem tempo e espaço. Mas, será que o somos? Somos um e o mesmo, agora, depois e para sempre, aqui e em qualquer lugar. Assim, somos um só ser, sem tempo nem espaço. Para aqueles que ainda não realizaram o ser, como também para aqueles que já realizaram, a palavra eu se refere ao corpo, mas com uma diferença, pois para aqueles que ainda não realizaram o ser, o eu está limitado ao corpo, enquanto que para aqueles que já realizaram o ser, dentro do corpo o eu brilha como o ser ilimitado. Tanto para aqueles que não realizaram o ser, quanto para aqueles que realizaram, o mundo é real. Todavia, para aqueles que ainda não realizaram o ser, a verdade é adaptada na medida do mundo, enquanto que, para aqueles que o realizaram, a verdade brilha como perfeição sem forma, como o substrato do mundo. Esta é a diferença que há entre eles. Somente aqueles que não têm conhecimento da fonte da vida e do livre-arbítrio têm dúvidas sobre qual deles prevalece. Aqueles que conhecem o ser como a única fonte da vida e do livre-arbítrio estão livres de ambos. Por que haveriam estes de se deixar envolver novamente? Aquele que vê a Deus sem ver o ser, vê apenas uma imagem mental. Disse que aquele que vê o ser, vê a Deus. Aquele que, tendo seu ego completamente destruído, vê o ser, encontrou Deus, pois que o ser não existe separado de Deus. Onde está a verdade nas Escrituras quando declaram que quem vê o ser vê a Deus? Como pode alguém ver o próprio ser? Considerando-se que cada um é algo separado e que não pode ver o ser em si, como pode então ver a Deus? Somente dissolvendo o ego e submetendo-se àquele. O divino dá a luz à mente e brilha em seu interior. Somente voltando a mente para o interior e fixando-a no divino, tornamo-nos um com ele. Não há outro caminho para conhecê-lo, senão através da mente dissolvida nele.
O corpo não diz eu. Ninguém poderá contestar que o eu deixa de existir em estado de sono profundo. Quando o eu emerge, tudo mais emerge. Com a mente atenta, pesquise de onde surge o eu. Este corpo inerte não diz eu. A realidade consciência não surge. Entre os dois e na medida dos limites do corpo, alguma coisa emerge como sendo eu. E isto é conhecido como Chitta Jada Granthi, o nó entre a consciência e o inerte. E também como escravidão, alma, corpo sutil, ego, samsara, mente e daí por diante. O corpo chega à existência equipado com uma forma, e assim permanece enquanto retém a forma. Tendo uma forma, se alimenta e cresce. Mas, quando se inicia a inquirição, renuncia-se ao apego à forma e dela nos desligamos pelo discernimento de que a forma não existe por si mesma. Se o ego existe, tudo o mais também existe. Se o ego não existe, nada mais existe. Na verdade, o ego inicia tudo. Assim é que a pesquisa sobre a natureza do ego é o único meio de renunciar a tudo que não seja verdade. O estado de permanência no eu é o estado sem ego. Sem a busca por esse estado e sem o seu alcance, como pode alguém conseguir a extinção de seu ego, de modo a que ele não mais apareça? Sem alcançar isto, como se pode permanecer no estado real, onde se é somente aquilo? Tal como um homem mergulharia para apanhar algo que tivesse caído na água, da mesma forma, cada um deve mergulhar em si mesmo, com a mente em uma só direção, controlando a palavra e a respiração, de modo a encontrar o lugar onde o eu surge. A única investigação que leva à realização do ser é a procura da fonte do eu, com a mente voltada para o interior e sem sequer pronunciar a palavra eu. Meditação sobre eu não sou isto, eu sou aquilo, pode ser um auxílio na investigação, mas não pode ser a própria investigação. Quando alguém pergunta, quem sou eu? No interior de sua mente, o eu individual é enfraquecido, tão logo que se alcança o coração. Imediatamente, a realidade se manifesta espontaneamente como eu. Embora se revele como eu, não é o ego, e sim o ser perfeito, o ser absoluto. Para aquele que está imerso na graça do ser, que surge da extinção do ego, que existe mais para ser realizado? Ele só está consciente do ser, nada mais. Quem pode sintonizar, captar ou entender
o seu estado? Embora as Escrituras proclamem: tu és aquilo, constitui um sinal de fraqueza da mente meditar: eu sou aquilo, não isto, uma vez que somos eternamente aquilo. O que se faz necessário é investigar o que se é na realidade e então assim permanecer, ser sempre o ser real. É ridículo dizer: eu não realizei o ser, ou então eu realizei o ser. Existem por acaso dois seres, de modo que um seja o objeto de realização do outro? É uma verdade a ser experimentada por todos, a de que existe somente um ser. É devido à ilusão nascida da ignorância que os homens falham em aceitar aquilo que é sempre e para todos, a realidade inerente que habita no centro natural do coração e permanecer nela, como também é pela mesma causa que discutem sobre sua existência ou não, se é ou não dual. Buscar e permanecer na realidade que somente é, constitui o único objetivo. Todos os demais resultados, se diz, são como as coisas existentes nos sonhos. Podem, portanto, parecer reais para quem despertou do seu sono. Podem aqueles que estão estabelecidos na realidade do ser e que, portanto, estão livres de Maya se iludirem? Somente se o pensamento eu sou o corpo ocorrer, a meditação eu não sou isto e sim aquilo auxiliará na permanência no ser. Por que deveríamos sempre estar pensando eu sou aquilo? Acaso é necessário para o homem pensar continuamente eu sou um homem? Não somos sempre aquilo? A controvérsia, dualismo durante a prática e não dualismo na realização, é também falsa. Enquanto alguém está ansiosamente investigando, como também quando realizou o ser, quem mais ele pode ser, a não ser o 10º homem? Nota: isto se refere a uma história tradicional de um grupo de 10 tolos que viajavam juntos. Tinham que atravessar um rio e, ao chegar ao outro lado da margem, queriam conferir se haviam chegado todos sãos e salvos da travessia. Cada um deles contou a sua volta, mas cada um contou os outros 9, esquecendo-se de incluir a si próprio. Pensaram então que o 10º homem havia se afogado e começaram a lastimar a perda. Neste momento, um viajante que passava pelo local perguntou-lhes o que havia acontecido. Imediatamente o viajante viu a causa do erro e, para convencê-los, fê-los andar um a um diante dele, dando-lhes um tapa à medida que iam passando, perguntando-lhes quantos tapas haviam sido dados. Volto à leitura. Enquanto o homem for o fazedor da ação, também colhe o fruto de seus feitos. Mas, tão logo ele realiza o ser, através da pesquisa sobre quem é o fazedor da ação, o sentido de fazedor da ação desaparece e o triplo karma
Sanchita, Agami e Prarabdha se extingue. Este é o estado de libertação eterna. Só enquanto alguém se considera preso, os pensamentos da prisão e libertação continuam. Quando alguém investiga quem está preso, o ser é realizado, eternamente alcançado e eternamente livre. Quando o pensamento da prisão chega ao fim, pode o pensamento da libertação permanecer? Se dizem que a libertação é de 3 espécies, com forma, sem forma ou com e sem forma, então deixa que te diga que a extinção das formas de libertação é a única verdadeira libertação. Estes são os 40 versos sobre a realidade que o grande sábio de Arunachala entregou ao mundo e aos seus devotos. Louvamos os pés de lótus do Guru. Que Bhagavan nos lave com sua graça. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.